O assunto da história negra está em disputa em alguns lugares. Um homem chamado J.A. Rogers, que foi ridicularizado há 20, 30 anos, não levado a sério de forma alguma, está sendo levado muito a sério atualmente. Um novo livro chamado Grandes Homens Negros de Cor foi editado por nosso convidado esta noite, o professor John Henry Clarke. Professor Clarke, há algumas revelações bastante surpreendentes, para dizer o mínimo, feitas no livro sobre certos fatos presumidos da história que estou certo de que não serão aceitos pela comunidade histórica branca em geral. Bem, vou-te dizer, tornou-se quase necessário para os europeus embranquecer uma parte da história negra quando começaram a dominar o mundo nos séculos XV e XVI. E o que Rogers fez foi voltar e removeu muito do branco e mostrou os rostos negros originais de certas pessoas na história. Nesta obra de 2 volumes, Os Grandes Homens de Cor do Mundo, volume 1 é dedicado ao Velho Mundo e volume 2 é dedicado ao Novo Mundo. A primeira coisa que ele faz é colocar o Egito no contexto adequado e mostrar o Egito e as grandes personalidades do Antigo Egito como pessoas negras. E pode ser surpreendente, mas ele revela que Cleópatra não se parecia com Elizabeth Taylor e não era uma mulher branca de forma alguma. E eu acho que o livro dele começa no Egito com os outros grandes personagens do Egito. Imhotep, o verdadeiro pai da medicina, pai da arquitetura, construtor das pirâmides em degraus, precursor da astronomia, um homem que foi aceito como um deus na Europa. Muito antes do nascimento de Cristo, Imhotep viveu há cerca de 5.000 anos. E a Europa antiga aceitou vários africanos como divindades. Imhotep foi um deles. Ele começa o livro, na verdade, com esse grande africano, que foi o primeiro multigênio do mundo. Você disse que Rogers colocou o Egito em sua devida perspectiva. O que você quis dizer com Quer isso? dizer, se os historiadores europeus reconhecessem que o Antigo Egito era uma nação negra, então teriam descartado toda a história ocidental do Celta, porque a historiografia ocidental é baseada no conceito equivocado de que se o Egito não era europeu, era pelo menos oriental. Não era nenhum dos dois. Porque Rogers traçou, como muitos historiadores competentes, negros e brancos já fizeram, as origens do sul do Egito. E que as pessoas que mais tarde seriam chamadas de egípcias vieram do interior da África, talvez da Etiópia e da Somalilândia, e mantiveram boas relações, boas e ruins, como todas as famílias, com as pessoas do Sul durante todo esse tempo. E a prova é positiva. E não pensem que Rogers está apenas focado em coisas dos negros, ou que a maioria dos historiadores negros estão focados apenas em questões dos negros. A maioria de nós obteve as informações mais radicais de escritores brancos que outros historiadores brancos não leem, como Gerald Massey e sua obra clássica de 6 volumes chamada Egito, Luz do Mundo, que provou positivamente que os antigos egípcios eram negros, com Dvoresse e suas ruínas de impérios. Especialmente Massey e seu Natural Genesis e The Book of the Beginnings estabelecidos por trás deles. As perspectivas negras na história e, se os historiadores brancos aceitassem as perspectivas negras na história, teriam que admitir que as perspectivas brancas na história estão erradas. E temo que eles não estejam prontos para isso no momento. Bem, qual é se há uma perspectiva negra na história, há uma perspectiva branca na história? E você está dizendo, estou assumindo que a história está sendo manipulada para um fim. Por si só, os europeus começaram a manipular a história quando eles se levantaram e começaram a se expandir para um mundo mais amplo nos séculos XV e XVI, porque tinham que justificar o tráfico de escravos e o sistema colonial que se seguiu. E o racismo moderno tem seu incubação, nesse período. Você não pode escravizar um homem e dizer que ele é um ser humano, que ele tem humanidade e que ele foi um dos precursores da religião mundial.
Você não pode escravizar um africano e dizer isso sobre ele. Porque se você diz que ele é um ser humano, então está dizendo que ele é uma extensão de você. Então você não pode vender um africano. Cristianismo e chamá-lo de pagão e reconhecer a contribuição africana para a criação do cristianismo. Portanto, é uma contradição reconhecer que um homem criou o cristianismo e depois voltar e dizer que está vendendo o cristianismo para ele porque ele é um pagão. Então, os europeus tiveram que literalmente eliminar a história. As contribuições de povos não europeus, até certo ponto, eles fizeram isso na Ásia. Agora, o que Rogers fez nesses 2 livros foi voltar e definir a história em algum tipo de prospecto baseado nessas informações. E todas as informações não vieram de historiadores negros. Elas vieram dos melhores registros disponíveis, de todos eles. Falando de informação, Rogers alegou algumas coisas muito surpreendentes. E estamos usando essa palavra porque acho que, no contexto de ter tido apenas história branca, qualquer coisa negra é surpreendente. E então, estou dizendo isso de uma maneira positiva, que algumas de suas informações disseram que houve vários presidentes americanos que, na verdade, eram negros. Que houve vários americanos proeminentes que a história tratou como brancos, que pelo critério dele, ou critérios de quem é negro e branco, de acordo com a definição da sociedade, eram negros. Não de acordo com a definição de Rogers agora. Entenda. E essa é a ironia de tudo isso. E essa é a armadilha. Pessoas negras nunca escreveram nenhuma definição de raça, nenhuma definição do que um povo significa. Quer dizer, eles nunca disseram que essas pessoas com essas características pertencem aqui. Porque o racismo moderno teve seu desenvolvimento no desenvolvimento pseudocientífico da Europa intelectual após o século XV. E eles começaram a dizer que certo tipo de pessoas pertence a certo tipo de raça. E criaram o conceito de raça e do próprio racismo. Agora, de acordo com as leis que ainda estão nos livros de estatutos dos Estados Unidos e de algumas outras partes do mundo, uma gota de nós te torna inteiro. Agora, essa lei e a estipulação ridículas e medição deram aos negros, a muitos brancos, de acordo com essa lei. Agora, isso nos deu Beethoven, que foi chamado de Mouro Escuro. Agora, ele provavelmente era um dos muitos europeus de pele oliva que você vê aos milhões por toda a Europa. Mas, nos Estados Unidos, dizem que se você tiver uma gota de sangue de uma pessoa negra, você é uma pessoa negra completa. Agora, por esta lei estúpida, temos um grande número de pessoas brancas. Há muitas pessoas que pensam que são brancas que pertencem a nós. Poderíamos reivindicar toda a América do Sul, porque os espanhóis eram mulatos quando chegaram lá, tendo sido misturados com os mouros por quase 800 anos, e eles estavam lá até antes da conquista mourisca. A Europa Mediterrânea era altamente misturada com a África. Ninguém pensava nada disso, porque eles eram uma mistura de poder e influência e comércio, e se deram bastante bem juntos por centenas de anos antes de se voltarem uns contra os outros. E eu não digo que fez mal aos europeus, porque as pessoas mais bonitas da Europa são as de pele oliva, que se misturaram com os africanos. Você está dizendo essencialmente que não existe tal coisa como raça. Eu defendo que a raça é a questão mais falsa já inventada pela mente humana. Os europeus inventaram e desenvolveram o conceito de raça. Não existe realmente algo como uma raça, porque a natureza não criou raças. Toda essa questão de raça é uma invenção humana, sabe? E como as pessoas chegaram francês e inglês. Bem, diferentes condições climáticas, imigrações e amálgamas de diferentes povos e migrações de pessoas para o seu país. Migrações de pessoas para fora. Agora, este é um agrupamento étnico, em oposição ao que chamamos de raça. Se você voltar e olhar um dicionário antigo, nem sequer encontrará uma definição para raça. A raça surgiu do desenvolvimento pseudocientífico da Europa. E é isso que o Rogers estava abordando, dizendo que, de acordo com sua regra, o que é ridículo. Muitos de vocês pertencem a nós. Bem, em outro contexto, se a raça é arbitrária, então poderíamos dizer que ser chamado de negro era um termo político. É um termo político e um termo que indica nossa autoconsciência
neste momento da história. Eu acho que realmente precisamos disso. Precisamos realmente nos banhar na negritude, por um tempo. Mas eu gostaria que esse banho acabasse logo e passássemos para algo um pouco mais importante. Porque negro em si não é um termo étnico. Negro diz como você parece, mas não diz quem você é. Nós somos essencialmente um povo africano. Onde quer que vivamos neste mundo, somos essencialmente um povo africano. E nos relacionamos com milhões de africanos ao redor do mundo, incluindo os incontáveis milhões de africanos na Ásia. A palavra afro-americano, ou afro-americano, provavelmente seria mais apropriada e mais honesta. E estaria mais alinhada com o que realmente somos. Porque todos nós não somos, positivamente, fisicamente, você sabe, realmente negrozoides. E assim, a discussão às vezes é entre os supernacionalistas e os nacionalistas moderados e mais negros do que você. Negritude é um estado de espírito, um estado de atitude, uma forma de abordar as coisas que pode existir em quase qualquer um de nós, inclusive em pessoas loiras, pessoa negra, o negro azulado, e o negro azulado pode ser um comerciante e pode ser um patriarca. Eles podem ser um monte de coisas. Já fomos de tudo na história, de santos a bufões. Somos pessoas completas. E precisamos começar a nos ver como um povo completo. E eu acho que uma vez que nos convencermos de que somos negros e bonitos, vamos parar de dizer isso e simplesmente ser negros e bonitos e liberar muita energia para coisas mais importantes. Certo. Já que você disse que J.A. Rogers foi um cronista que relatou eventos, o que há nesses 2 volumes em termos de fatos que seriam benéficos para os americanos negros na recuperação? O nosso patrimônio perdido. Em termos de fatos, é que J.A. Rogers revisita a história e posiciona corretamente, com documentos, o papel da personalidade negra na história, começando desde a origem do homem na África até o tempo presente. E estou dizendo que as pessoas negras precisam de uma medida do papel que desempenharam na história, e Rogers foi o pioneiro nesse aspecto. A personalidade negra na história e seu papel, e isso é importante porque, através de Rogers, em seu primeiro volume sobre o Velho Mundo, você pode ver o que os africanos alcançaram e o que os africanos não apenas realizaram dentro da África, mas também os conflitos entre africanos e como esses conflitos foram resolvidos. O Egito foi invadido de dentro da África, o que iniciou o declínio. Essa foi a invasão cuxita, liderada por aquele magnífico trio de generais negros, Castor, Pianchi e Taharqa. E o interessante sobre esses homens, especialmente Taharqa, o último do trio, é que ele não só controlava o que é Cush, que faz parte da Etiópia e do Sudão de hoje, e o Egito, mas também invadiu a Líbia. E praticamente todo o Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque e Irã, todas essas áreas. E nessas áreas ele encontrou tanto amigos e inimigos. Agora, se ele encontrou amigos e inimigos, se ele encontrou pessoas no Oriente Médio dispostas a lutar com ele, um general negro, isso lhe diz que a cor não era um fator tão importante, mas sim o poder, a ascensão e queda do poder. Rogers nos conta outras coisas interessantes no volume 1. Na verdade, eu gostaria que tivéssemos tempo apenas para lidar com o volume 1, porque ele fala sobre os primeiros invasores europeus da África, depois de terminar de contar sobre Akhenaton e as grandes rainhas do Egito. Hatshepsut, sobre os generais negros que serviram em exércitos brancos. Cleitos Nigra, que foi um dos generais comandantes no exército de Alexandre. Ele lida com o romance em torno de Alexandre, o que chocou muita gente, porque Alexandre não só não morreu preocupado com 100 mundos para conquistar, ele morreu em um estupor alcoólico. E tudo isso está documentado. Ele lançou uma adaga em Cleitos Nigra, o general negro, que discordou dele na frente de seu alto comando. E ele morreu em remorso. Depois deste ato, não se preocupando com mais mundos para conquistar, é outra coisa. E outro aspecto de Alexandre, que eu chamo de o supostamente grande
que precisamos levar em consideração é que Alexandre era um diplomata magnífico, provavelmente um dos mais brilhantes diplomatas de todos os tempos. Ele realmente não era muito um guerreiro, na verdade. Uma das principais razões pelas quais Cletus Nigra podia zombar dele era porque ele tinha salvado sua vida no campo de batalha várias vezes. E Alexandre, depois de entrar na Ásia Menor, estava ridicularizando os soldados gregos. E Cletus Nigra, o general negro, disse-lhe: "Você não era como os soldados gregos. Você realmente, de fato, não é tão duro assim." E ele o lembrou da vez que ele salvou sua vida. E Alexandre ficou um pouco envergonhado e insultado por ter essa menção na frente de seu alto comando. E ele estava bebendo demais, naquela época, de qualquer maneira. Agora, isso tira muito do romantismo da história, tratar Alexandre dessa maneira. Mas é uma verdade documentada. Bem, quais são algumas das declarações, fatos, alegações que Rogers faz especificamente sobre quem eram os americanos brancos proeminentes, que ele agora diz que eram negros? Bem, ele disse que 5 dos nossos presidentes eram negros, e considerando o fato de que os que eram negros pareciam ser os presidentes mais pobres que tivemos, eu prefiro não me preocupar com nomes, mas aconselho você a ler este pequeno livro de J.A. Rogers, chamado Our Five Negro Presidents, e discutir com outra pessoa. Há alguma família desses presidentes viva que reconheça que um de seus ancestrais, que foi presidente, estava vivo? Vou mencionar um. Porque há tantos escritos sobre isso e tantas provas. E porque algumas das famílias ainda estão vivas e alguém quer investigar isso. O presidente Harding tinha sangue negro. Tinha um pouco do que chamamos de sangue negro. Onde isso está documentado? Houve vários artigos sobre isso. Alan Morrison, o falecido Alan Morrison, que foi editor da Ebony em Nova York, fez um artigo sobre isso. Ou um negro digest, anos atrás. Mas vou contar outro, por isso os documentos são um pouco mais claros. Alexandre Dumas foi uma das pessoas que ele mencionou. Alexandre Dumas. Não há dúvida sobre Alexandre Dumas. Ele era um homem de pele morena, com cabelo volumoso. Nós não discutimos sobre os Dumas, mas houve 3 Dumases. Entenda isso. Não apenas Alexandre Dumas. Falamos sobre avô, pai e filho. Agora, um Alexandre Dumas, general negro, descendente ocidental, foi o segundo em comando de Napoleão. Na verdade, ele foi o comandante da artilharia de Napoleão na campanha egípcia. E quando os franceses votaram para alguém assumir o exército francês, Napoleão venceu por um voto. Em outras palavras, os franceses eram liberais o suficiente naquela época para aceitar um homem negro como comandante-chefe de seus exércitos. Desculpe, eles não eram. Elegerem Alexandre Dumas, isso teria poupado muito para eles. Muitas das coisas que Napoleão fez foram inúteis. Nada além de lavar o ego francês e custar muito dinheiro francês. Uma coisa que acho que Alexandre Dumas não teria feito é entrar naquela geladeira chamada Rússia, no auge do inverno. Ele não teria feito uma tolice dessas. God have mercy upon us. Agora, os outros 2, Alexandre Dumas, você precisa separar porque a maioria das pessoas os confundiria. Agora, o pai do francês, literatura de aventura, Os Três Mosqueteiros e o Covil, esse é um Alexandre Dumas. Agora, o autor de A Dama das Camélias e da tradição romântica na literatura francesa, esse é o filho dele. Agora, embora pai e filho não se dessem bem, eles vieram da mesma linhagem. Então, na verdade, havia 3 Alexandre Dumas. Um era um militar, que serviu sob Napoleão, que perdeu o comando do exército francês para Napoleão por um voto. O outro começou a literatura de aventura e o outro iniciou a literatura romântica. Ele era um tipo de príncipe de Paris, um diabo com as mulheres, mas não há discussão sobre essas Bem, pessoas. como você suspeita que essas declarações e crenças serão aceitas pela América branca e pela comunidade histórica branca? Bem, eles não vão aceitá-los facilmente, mas se lerem os documentos, não há muito argumento sobre quem.
Bem, eles sempre podem mostrar seus documentos, Bem, não podem? eles podem mostrar-lhes os seus documentos, mas um não pode prevalecer sobre o outro. Quer dizer, eu já vi muitas coisas que os historiadores brancos dizem que não têm nada a ver com documentos. Eles simplesmente abrem a boca e dizem: como Cristóvão Colombo descobriu a América. Agora ele descobriu pessoas aqui. Ele descobriu um monte de pessoas já na América. Então ele descobriu a América. Certo. Agora eles apenas dizem que os europeus A minha interpretação trouxeram a é civilização naturalista. E na verdade os europeus destruíram mais civilização. Então, eles trouxeram. Posso consultar documentos de brancos e provar isso. Não preciso recorrer aos meus documentos, de acordo com os documentos deles. Posso provar que eles destruíram mais povos e mais civilizações do que construíram. God have mercy upon us. Outra coisa que Rogers menciona em outro de seus livros, chamado Africa's Gift to America, é a presença pré-colombiana de africanos no chamado Novo Mundo. Que os africanos estavam aqui não apenas antes de Colombo, mas de acordo com o professor Wiener, em uma obra de 3 volumes chamada África e a descoberta da América, ele pode ter estado aqui antes dos indígenas. A documentação original sobre isso veio de historiadores brancos. E tantas vezes, quando um historiador branco está discutindo com um historiador negro, a única coisa que ele provavelmente terá que fazer é voltar e discutir com o historiador branco, do qual o historiador negro obteve a informação de base original e ele estendeu essa pesquisa além do historiador branco. Agora, o historiador branco está em uma situação difícil porque está preso a uma mentira. E como ele costumava abrir a boca e dizer algo e as pessoas acreditavam sem questionar, agora estão questionando. Posso sobrecarregá-lo com documentos, principalmente documentos escritos por outros brancos que o repetiam. Então, não estou preocupado com a guerra de documentos, sei que posso vencer. Professor Clark, como você distingue entre as palavras negro e preto? Eu não faço distinção entre a palavra, a forma como tenho a palavra negro é ao descartá-la. E a descarto porque não existe tal coisa como um negro, porque não há povos negros nem terras negras. Este é um adjetivo que alguém transformou em substantivo e impôs a um povo contra a sua vontade. E eu descarto a palavra negro. A palavra preto pode-se relacionar a muitas pessoas e pode se tornar confusa. Você vê, as pessoas devem se relacionar com terra, história e cultura. E é isto que limita a palavra preto. Porque se você diz preto, então qual é a terra preta? Deixe-me mostrar do que estou falando. Se você diz inglês, uma imagem vem à sua mente, Boromá, a troca da guarda, o Palácio de Buckingham, você sabe, os lanceiros de Bengala, você sabe. Se você diz francês, sabe, boa culinária, grandes amantes, Napoleão, Imediatamente você tem uma imagem. Mas você diz: negro, o que vem antes de você? Nenhuma imagem é realmente uma condição em um povo. Não é uma condição. Um povo deve ter um nome que os relaciona à terra, história e cultura. Portanto, o nome de um povo, se for autêntico, não pode ser negro. Isso pode se referir a como as pessoas se parecem. O nome do povo tem que se relacionar com a terra de origem. Agora, ninguém tem dificuldade em dizer ítalo-americano, greco-americano, franco-americano. Não acho que devam ter dificuldade em dizer afro-americano ou africano-americano, conforme o caso. Agora, essas são pessoas que são negras no geral. Mas vamos deixar algo claro. Nem todos os africanos são negros. Negro é a cor predominante na África. Existem africanos que não foram misturados com pessoas brancas, de forma alguma, que são de cor marrom claro. E eles sempre foram assim. E são tão africanos quanto os mais negros dos africanos. Então, se ficarmos presos a uma definição estreita, como negro, sem explicar que ela tem elasticidade que se estende além de uma pessoa ser totalmente negra, então nos metemos em outra armadilha. Saímos de uma armadilha e caímos em duas. Então agora vamos qualificar o que estamos falando com preto.
Mas quando estamos falando sobre pessoas em uma base mundial, vamos relacioná-las à história da Terra e à cultura. Assim saberemos do que estamos falando. Até que alguém crie uma nação chamada Preto, da qual emulamos a Terra Preta, o Ouro Preto, o Bairro Preto. Temo que a palavra preto seja bastante limitada. Ó, gostaria de agradecer muito a você. Certamente você disse muitas coisas. O livro Os Grandes Homens de Cor do Mundo vai, sem dúvida, causar bastante agitação e ter um incrível valor educativo. Muito obrigado, professor Clark. Obrigado.